estamos aqui para o nosso segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, né? Encerrando, né, o caso daquele evento ocorrido no México. O C-26 foi cercado por UFOs não visíveis ao olho nu, apenas através do visor frontal infravermelho que esses UFOs eram detectados à volta do C-26. Nós já trouxemos aqui nos primeiros programas, quando falamos de naves invisíveis. Nós vimos uma nave que só era percebida porque ela estava com a porta aberta. Aí uma senhora canadense, percebeu os seres dentro da nave. Fora isso, a nave não era visível, né? Teoricamente, né, um corpo que não reflita a luz, absorva 100% da luz, teoricamente poderia não ser visível, pelo menos para a nossa visão. Isso é um fato que poderia ser utilizado, né, por esses seres para atuarem aqui no nosso espaço aéreo sem serem notados, com toda tranquilidade. Inclusive na semana passada, né, um caso curioso no History Channel trouxe uma nave que também só foi observada através do visor frontal infravermelho. Aí talvez exista uma outra possibilidade, porque era uma noite sem lua, talvez por isso os pilotos não tenham visto o UFO, talvez estivesse apagado e só foi percebido pelo FLIR, pela grande quantidade de calor que ele emitia, porque o infravermelho está ligado ao calor. Quanto maior a fonte de calor, mais intenso é o campo, a onda infravermelha que ele emite, né? Então, existem casos que realmente esses seres têm como, né, tornar os seus veículos não visíveis para nós. Bom, mas agora, né, nós vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar para o ano de 1947 e vamos ver como começou a era moderna da ufologia. Muitas pessoas perguntam, né, como começou a ufologia, né? Pelo menos a era moderna. A moderna da ufologia começou em 1947, né, com o avistamento de um piloto civil privado, um homem de negócio chamado Kenneth Arnold. Kenneth Arnold voava na região do Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele voava o seu monomotor. Quando ele foi alertado pela torre do aeroporto de Washington de que um avião, um C-46, havia sofrido um acidente no local. Um C-46 militar, um transporte, levava diversos soldados em seu interior. O Kenneth Arnold, né, movido por um sentimento de humanidade, resolveu participar das buscas pelo C-46 que havia desaparecido. Na realidade, o avião havia caído na região do Monte Rainier, com perda total de vidas e da aeronave. Durante essa busca de Kenneth Arnold, ele viu uma série de objetos voando em fila, né? Como ele conhecia bem aquela região, né, eles viram que os objetos voavam muito depressa, muito acima de uma velocidade que um avião poderia atingir naquela época, né? Ele conhecia dois picos ali na montanha, conhecia a distância. Ele fez um cálculo que aqueles objetos levaram para chegar de um pico ao outro. Ele calculou a velocidade de 2.000 km/h. Isso em 1947 não era atingido por nenhuma de nossas aeronaves. Então nós vamos ver as imagens, né, do desenho do objeto visto por Kenneth Arnold. Nós temos dois desenhos das aeronaves que ele avistou. Elas parecem muito com asas voadoras. Muita gente chegou a especular que o que ele viu na realidade não seriam UFOs, mas asas voadoras. Nós vamos estar trazendo agora imagens de asas voadoras. Nós temos uma primeira aqui, feita pela Northrop, porque quem patenteou esse tipo de aeronave foi a firma norte-americana Northrop, fabricante dos caças F-5, que a Força Aérea Brasileira usa. Ela idealizou esse tipo de aeronave. Nós vemos uma asa voadora dotada de 4 motores de 3.500 cavalos, movido hélice, né? Esse não foi um projeto muito bem sucedido, ela tinha sérios problemas de estabilidade devido à turbulência gerada pelas hélices. Era uma aeronave lenta, ela voava pouco mais de 500 km/h. Como naquela época, né, já estavam surgindo os primeiros motores a jatos, a equipe de Jack Northrop, que era o dono da Northrop Aviation, né, hoje é Northrop Grumman Aviation, né, eles se utilizaram da tecnologia do jato para produzir uma asa voadora com motor a jato. Foi um modelo bem melhor sucedido que a movida a hélice. Ela atingia na faixa de 850 km/h. Como nós vemos, bem abaixo
né, do que aqueles objetos vistos por Kenneth Arnold, que chegavam a 2 vezes a velocidade do som, né, acima de 2.000 km por hora. Outro detalhe, os motores daquela época, os turbojatos daquela época, além de extremamente ruidosos, eles produziam intensa fumaça. Então, Kenneth Arnold, quando observou aqueles estranhos objetos parecidos com asas voadoras, ele notou a velocidade muito acima do que um avião poderia fazer. Outro detalhe, não havia nenhum sinal de sistema de propulsão aparente. Ele não viu nada que se assemelhasse a uma turbina, ou a hélices, ou a qualquer coisa do gênero. O objeto não tinha uma fonte de propulsão visível, como os nossos aviões a jato ou a hélice possuem, né? Detalhe, né? Como produziam muita fumaça naquela época, seria visível a esteira de fumaça negra dos turbojatos dessa asa voadora projetada pela Northrop, né? Naquela época, essas aeronaves não foram muito além do estágio de protótipo. Então, o que muitos céticos falam, né, de que seriam asas voadoras, não é possível. Porque poucos protótipos voaram em locais restritos, eles não percorriam os Estados Unidos em voo, ainda mais na época que eram considerados projetos secretos. A fórmula da asa voadora só iria ser retomada muito tempo depois, com esse novo bombardeiro stealth norte-americano, o B-2 Spirit, que não é um avião invisível, como se fala. Stealth em inglês não significa invisível, significa furtivo. E o que é furtivo? Né? Devido à sua forma e aos materiais empregados, o seu sinal na tela do radar aparece muito pequenininho, do tamanho, por exemplo, de um pequeno pássaro, né? Ou seja, enquanto o radar pode captar ali um pequeno pássaro, na realidade se trata de um bombardeiro de grandes dimensões totalmente equipado, né? Ou seja, isso em termos de vantagem para um ataque, né, é notável, né? Para que se tenha uma ideia, na Guerra do Golfo, os americanos usaram o F-117, né, que segue um tipo diferente de desenho furtivo, e as estações de radar do Iraque nem perceberam que estavam sendo atacadas. Só apenas quando as primeiras bombas caíram que eles perceberam que eles estavam sofrendo os primeiros ataques, né, das forças de coalizão. Então o B-2 voltou, né, a adotar esse esquema de asa voadora. Mas mesmo assim, se nós olharmos com atenção, nós vemos uma cabine central e dos dois lados entradas de ar para os motores a jato dessa asa voadora, que, como eu disse, ao contrário do engenheiro da Northrop, já não produz mais aquela fumaça. Os novos motores a jato já são isentos de fumaça, mas mesmo assim são visíveis as entradas de ar dos motores, coisa que, se nós olharmos bem, né, no desenho feito pelos objetos avistados por Kenneth Arnold, isso não existe. Nós voltamos depois do nosso intervalo para o nosso último bloco e vamos lá para o outro extremo da linha. Nós vamos para um dos primeiros avistamentos registrados no passado da humanidade. Então já voltamos já. Até já.